Ok, então, mais uma vez, muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso seminário do Projeto GRASE. O Projeto GRASE, esta iniciativa, visa eliminar estereótipos raciais e de género no acesso ao mercado de trabalho. Estamos aqui na fase final do projeto e hoje vamos focar-nos aqui principalmente na apresentação de dois instrumentos desenvolvidos no âmbito deste projeto. Portanto, vamos iniciar aqui com a apresentação da Aproximar e da iniciativa GRASE. Depois faremos então aqui esta apresentação num modo de capacitação dos dois kits de ferramentas, ok? O primeiro kit consiste nas estratégias eficazes para combater estereótipos raciais e de género em serviços de orientação profissional e o segundo kit de ferramentas consiste na sensibilização para os estereótipos contra mulheres migrantes no recrutamento, que é composto então por um guia de formação para técnicos e técnicas de orientação profissional. Finalmente teremos um momento para perguntas e respostas, no qual agradeceremos a vossa participação e contributos e será então esta a nossa agenda para hoje. Sendo assim, vou passar a palavra ao meu colega João, que irá fazer aqui a apresentação da Aproximar. Muito obrigado, Joana. De facto, vamos começar aqui só com uma apresentação rápida da Aproximar, da nossa organização. Obviamente que muitos de vós também sabemos que já participaram com a Aproximar nesta e noutras iniciativas, mas de um modo sucinto, a Aproximar temos vários serviços e produtos sempre numa lógica de valorização do capital humano e social, dentro das próprias organizações, como também na sociedade no geral. Como é que nós fazemos isso e qual é que é aqui a nossa divisão e estrutura orgânica? E aqui pedir então Podemos ir para o próximo slide. Exato, exato. A Aproximar é dividida então em 4 setores, do envelhecimento ativo e cuidados ao dependente, educação, formação e capital social, sistema de justiça criminal e o setor no qual este projeto se enquadra ao GRASE de economia, empreendedorismo e empregabilidade, no qual eu e a Joana fazemos parte, eu como coordenadora, a Joana como gestora de projetos. Dentro destes setores, nós de facto desenvolvemos aqui uma multiplicidade de atividades, muito na área da capacitação, formação, também aqui consultoria. No setor da economia, empregabilidade e empreendedorismo, para além do GRASE, tanto em questões migrantes, temos outras iniciativas atualmente a serem desenvolvidas, como é o caso do nosso projeto Enter for All, em que estamos com outras organizações na Grécia a criar um programa de mentoria para empreendedores migrantes. E nesta mesma lógica também tivemos um programa que terminou aqui há pouco tempo, chamado EASE, em que fizemos aqui uma capacitação, mas já em território nacional, de negócios de mulheres migrantes, migrantes e também não migrantes, e que foi aqui um sucesso e que vamos partilhar também aqui alguns desses negócios no futuro. Por isso, se tiverem curiosidade, podem seguir as páginas da Aproximar, que é onde partilhamos estes nossos eventos, atividades e tudo o que fazemos e que pode ser de facto aqui do vosso interesse. A nível de projetos de apresentação e aqui do âmbito geográfico, como também vão compreender que este projeto insere-se nesta lógica, a Aproximar tem tanto uma lógica nacional, regional como transnacional. O que acaba por acontecer muitas vezes, e como é o caso, os produtos, tanto por exemplo estes toolkits que vão ser apresentados hoje, são criados numa lógica transnacional, com outras organizações que são líderes também nestas áreas no seu país de origem. Isto permite-nos aqui uma recolha de experiências vasta e, acima de tudo, uma comparação e equiparação com o que acontece nos outros países, porque depois tanto a prototipagem destes instrumentos como os pilotos das formações são feitas em simultâneo em vários países, o que promove depois aqui, quando criamos o produto, quando desenvolvemos o serviço, posteriormente termos aqui estes parâmetros de comparação. E é sempre muito interessante porque, como nós sabemos, as realidades
acabam sempre por ser diferentes. Os contextos culturais têm aqui um impacto grande e que é sempre muito interessante de rever. Podemos então aqui avançar. Aqui só que uma imagem rápida da nossa equipa. Obviamente que se tiverem aqui mais curiosidades, são completamente à vontade e convidados para irem ao nosso site, onde temos esta informação, mas só para vos dar aqui uma ideia da equipa que compõe a Aproximar. E vamos então agora avançar para a iniciativa GRASE. Vou dar então aqui a palavra à minha colega Joana, que de facto aqui da parte da Aproximar e da parte do desenvolvimento em território nacional esteve muito à frente deste projeto e fez aqui um trabalho espetacular, e daí também o conhecimento e experiência que vai passar sobre estes toolkits. Força, Joana. E qualquer questão que tenham sobre a Aproximar ou sobre ou eventuais parcerias ou qualquer informação que queiram, estejam completamente à vontade, tanto qualquer um dos nossos contactos de e-mail. Lanço-vos aqui o repto então, e estamos aqui em conjunto e uma boa continuação do seminário. Obrigada, João. Então, para me apresentar muito rapidamente, que não o fiz anteriormente, algumas pessoas daqui já me conheceram e eu já conheci, não é, durante a formação. Bem-vindos aos anteriores já parceiros, não é, e colaboradores aqui connosco, e bem-vindo aos novos e novas caras que aqui estão. O meu nome é Joana Carmona e realmente tenho estado aqui bastante envolvida neste projeto na Aproximar, neste e noutros, portanto, no setor de economia, empreendedorismo e empregabilidade, tal como o João referiu, e o GRASE foi realmente aqui um projeto que foi e está a ser, não é? Mas estamos já aqui na reta final, um projeto de grande relevância estratégica para nós, um projeto aqui com uma missão bastante interessante e relevante para os dias que correm e para os desafios que temos encontrado. O projeto, esta iniciativa GRASE, tem aqui como principal foco o contribuirmos para melhorar o acesso ao mercado de trabalho às mulheres migrantes, portanto contribuir para um acesso ao mercado de trabalho mais justo, mais eficaz, mais equitativo. O GRASE adota assim uma perspectiva interseccional, portanto uma abordagem interseccional na qual olha para as mulheres imigrantes como pessoas que encontram aqui diferentes características, não é? E que conjugadas vêm contribuir aqui para também aumentar as barreiras que enfrentam no seu dia a dia. Portanto, só para vos fazer aqui um breve enquadramento desta iniciativa e do seu desenvolvimento, a iniciativa tem vindo a ser desenvolvida no âmbito do Programa Direitos, Igualdade e Cidadania da União Europeia. É um projeto que está a ser desenvolvido por 6 parceiros, portanto um consórcio de 6 organizações de 3 países diferentes, Portugal, Espanha e Itália. Os objetivos principais deste projeto são então, principalmente, nós conseguirmos identificar os estereótipos raciais e de género que existem no mercado de trabalho e promovermos soluções para eles. E queremos assim também reduzir as barreiras e obstáculos que as mulheres migrantes enfrentam no acesso ao mercado de trabalho, que são, como eu estava a explicar um bocadinho, fruto de múltiplas e interseccionais discriminações, portanto não só múltiplas pelas suas diferenças, fazendo parte destes grupos vulneráveis que são mulheres e imigrantes, mas também a interseção e a combinação destas discriminações que resultam aqui então numa perspectiva interseccional.
Os impactos que nós desejamos com o desenvolvimento desta iniciativa são, por um lado, consciencializar os profissionais de recrutamento para a participação mais baixa das mulheres e principalmente das mulheres migrantes no acesso ao mercado de trabalho. Além disso, consciencializarmos também para a discriminação e estereótipos, seja estereótipos raciais, seja estereótipos de género, que são reproduzidos de forma consciente ou inconsciente por recrutadores e por pessoas que trabalham e que acolhem e que trabalham aqui portanto, no acompanhamento e aconselhamento profissional e que trabalham então não só com a população em geral, mas também com migrantes e com mulheres migrantes. Finalmente também consciencializar para a importância desta perspectiva interseccional, de forma a evitarmos a reprodução de estereótipos no recrutamento, seja dos trabalhadores no geral, como em particular de estas mulheres migrantes. Os resultados que esperamos produzir é realmente assim de uma forma portanto, mais abrangente, reduzirmos as várias formas de dupla discriminação e garantir então estes processos de acesso ao mercado de trabalho mais justos, remover obstáculos e apoiar finalmente então a integração das mulheres migrantes nas sociedades dos países de acolhimento. Para terem assim uma ideia das várias iniciativas, portanto das várias atividades e resultados produzidos no âmbito deste projeto. Este projeto iniciou então com o desenvolvimento de comunidades de práticas, portanto foram grupos de trabalho desenvolvidos nos vários países que permitiram aqui um estudo de campo e que nos permitiu recolher bastante informação, bastantes perspectivas e conhecimentos especializados das pessoas que trabalham diretamente nestes temas, portanto, tanto de técnicos de orientação profissional e técnicas, como também pessoas que são especialistas em questões de género e especialistas em questões de migração. Portanto, através destas comunidades de práticas começou-se a construir aqui uma pesquisa que nos permitiu a elaboração de diferentes documentos que poderão ser consultados por vocês, que são então, por exemplo, um documento que faz uma análise do índice de igualdade de género com foco nas mulheres migrantes, um relatório com dados também sobre a dupla discriminação, relatório sobre práticas de gestão de diversidade e um relatório sobre análise semântica. Finalmente, ainda dentro desta componente estratégica inicial, foram produzidos então 3 kits de ferramentas que um deles, portanto o primeiro kit foca-se em estratégias, o segundo kit é um instrumento para a sensibilização e o terceiro kit uma ferramenta de inteligência artificial. Depois então na segunda fase deste projeto foi desenvolvido, foi executado um piloto, portanto foi o teste destes vários kits de ferramentas, no qual então algumas das pessoas presentes participaram, portanto nós fizemos o teste do primeiro kit de ferramentas de uma forma autónoma, portanto as pessoas tiveram a oportunidade, os participantes, de experimentar este kit de ferramentas no seu dia-a-dia, no seu trabalho. O segundo kit foi experimentado, portanto foi executado e desenvolvido o teste aqui em formato de formação, portanto nós aplicámos esta formação a partir deste piloto e do relatório de avaliação que foi desenvolvido, a partir dele foram então desenvolvidos e finalizados estes kits de ferramentas já validados, portanto com as melhorias que surgiram através do piloto.
Aqui mais numa perspectiva de comunicação e o que estamos a fazer para o exterior, portanto o João falou um bocadinho da nossa abordagem aqui na Aproximar portanto também das parcerias que nós construímos. O nosso objetivo é sempre tudo aquilo que fazemos também disseminar e tentar prolongar, tanto abranger ao máximo possível, portanto para que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso realmente aos instrumentos que nós desenvolvemos, portanto o objetivo é realmente o da sustentabilidade e da capacitação. Nesse sentido, temos aqui uma componente bastante forte de comunicação durante esta iniciativa, sendo que este webinar, por exemplo, este seminário, está inserido nesta componente de comunicação, no qual vamos então abordar aqui estes kits de ferramentas, também vamos apresentar-vos, esperemos que vocês fiquem também com vontade de ir depois explorar os kits de ferramentas, e aproveito também para comunicar que no dia 20 de dezembro, portanto já agora em breve, para o mês que vem, vamos ter uma conferência final do projeto, que será realizada em modo presencial, e portanto estão todos e todas convidados para participar nesta conferência e vocês serão contactados e contactadas para tal em breve. Exato, aqui só de facto sinalizar que esta conferência, enquanto neste seminário nos estamos a focar nos 2 primeiros kits, que também têm conteúdo e espaço para debate suficiente, sem dúvida nenhuma, aqui para o seminário, na conferência final vamos de facto aqui tanto trazer organizações da sociedade civil para criar aqui um espaço de debate, como também apresentar e discutir o restante da iniciativa Graça. Isso, como a Joana indica muito bem, são muito bem-vindos. Obrigada, João. E então, posto isto, vamos então passar a explicar-vos em que é que consistem estes kits de ferramentas desenvolvidos aqui no âmbito do projeto Grace. E então, vamos apresentar estes 2 primeiros toolkits, ok? Portanto, o primeiro toolkit consiste então em estratégias eficazes para o combate aos estereótipos raciais e de género em serviços de orientação profissional. Portanto, o objetivo principal deste kit de ferramentas é consciencializar para como os estereótipos raciais e de género são reproduzidos de forma consciente ou involuntária e capacitar técnicos e técnicas de orientação profissional para reconhecerem e avaliarem adequadamente as suas portanto, as competências e o potencial destas mulheres migrantes nos serviços de orientação profissional que prestam e nas suas práticas diárias de trabalho. Portanto, da perspectiva inversa, o público-alvo principal deste kit de ferramentas são então os técnicos e técnicas de orientação profissional e de recrutamento, ok? E o objetivo aqui que temos com este kit de ferramentas é aumentar as suas competências, ok? Compreender aqui o papel central que estas pessoas, estes técnicos e técnicas de orientação profissional e recrutamento têm na passagem de informação e para as mulheres migrantes na orientação, no ponto de vista privilegiado e na posição e relação que ocupam com elas, portanto, apoiando estas pessoas, portanto, estes profissionais a apoiarem as mulheres a encontrarem empregos que correspondam então melhor às suas capacidades. Este kit de ferramentas tem aqui uma abordagem peculiar, tanto especial, que é, em vez de nós olharmos para as supostas limitações dos migrantes ou das mulheres migrantes como os responsáveis, portanto estas limitações como sendo as responsáveis pela sua difícil integração no mercado de trabalho, o GRASE, esta iniciativa, vem então a analisar como é que a sociedade receptora é ela responsável por involuntariamente
ou voluntariamente representar barreiras à integração. Portanto, troca aqui o papel da responsabilidade dos migrantes e das migrantes para a responsabilidade da sociedade de combater estas barreiras e estes estereótipos e enviesamentos. Portanto, desta forma, este tipo de ferramentas vêm então apoiar estes profissionais de recrutamento a inverterem a sua perspectiva sobre o seu comportamento, a identificarem formas de se tornarem mais inclusivos e inclusivas e a desenvolverem soluções e sugestões concretas com base nas soluções e sugestões que são apresentadas no kit de ferramentas. Este kit de ferramentas foi então desenvolvido com base nos principais resultados que surgiram nas comunidades de práticas que vos falei há pouco. Portanto, estas comunidades de práticas foram realizadas nos 3 países que compõem o projeto, portanto, das parcerias, desta parceria, não é? Portanto, os vários parceiros desenvolveram então aqui estes grupos de trabalho que vieram discutir e analisar estes temas e chegaram aqui a algumas principais conclusões que nos permitiram então desenvolver a partir daí o kit de ferramentas. E então, que conclusões são essas? A primeira questão é que existem aqui áreas críticas e diferentes nas quais, através das quais podem surgir obstáculos para que as mulheres migrantes, portanto, integrem a sociedade e então o mercado de trabalho e olhar para estas áreas críticas não só como potenciais obstáculos, mas também como fontes de estereótipos de que estas mulheres migrantes são então vítimas. Através daí surge então esta noção da necessidade de distinguirmos o que é que são obstáculos reais e o que são crenças subjetivas. Além disso, surge aqui, e é então dada a relevância à importância de valorizarmos as competências que são desenvolvidas também através da própria experiência de migração, portanto olharmos para a experiência de migração não só como fonte de potenciais obstáculos e estereótipos, mas também como fonte de competências, do desenvolvimento de competências. Dá aqui um foco também ao impacto que estes estereótipos nos processos de recrutamento podem ter na vida das mulheres migrantes e toma então uma abordagem que também enfatiza a importância da escuta ativa e da empatia no processo de recrutamento e neste processo de desconstruirmos as nossas perspectivas, os nossos comportamentos e para também então caminharmos para uma atitude mais inclusiva. A qualquer momento que tenham questões ou dúvidas podem levantá-las, está bem? De qualquer forma, no final da sessão teremos um momento mais dedicado a perguntas e respostas, mas se surgir algum comentário, alguma pergunta, estejam à vontade para levantar aqui a mão ou ligar o microfone, interrompam, estejam à vontade, está bem? E aqui também, se quiserem, estejam completamente à vontade, como podem ver aqui no lado esquerdo, através do QR Code, para o Toolkit 2 também vai aparecer se quiserem ter acesso e de facto averiguar e perceber aqui melhor quais é que são estes kits de ferramentas que estamos a apresentar. Também vos convidamos agora ou depois da sessão para verem mais ao pormenor. Exatamente. Ok. Então, avançando aqui um bocadinho para como é que está construído este kit de ferramentas. Então, em primeiro lugar, o primeiro componente deste kit de ferramentas e dos restantes, portanto, este é uma componente transversal a todos os kits de ferramentas, é um glossário.
Este glossário vem dar-nos aqui uma visão geral da terminologia e da abordagem que é utilizada ao longo da iniciativa para também ajudar as pessoas que estão a utilizar estes instrumentos a navegarem, a compreenderem do que é que estamos a falar e, portanto, termos aqui uma linguagem comum. Por isso, a primeira componente é, então, nós estarmos aqui a falar a mesma língua, ok? Portanto, estes kits de ferramentas foram publicados nas 3 línguas do projeto, portanto, em português, em espanhol e em italiano, e também em inglês, e, portanto, iniciamos então com um glossário que está aqui dividido em 4 tópicos principais, que são então os estereótipos, o enviesamento, a discriminação e diversidade, raça, etnia e género. Portanto, temos aqui estes 4 tópicos que são abordados e definidos em vários conceitos. E então, como é que é a partir deste glossário composto este kit de ferramentas mais especificamente? Portanto, aqui partimos então para as especificidades de cada um dos kits de ferramentas. Portanto, a primeira parte, digamos assim, do kit de ferramentas é então aqui uma série de antídotos para a reprodução de estereótipos e de enviesamento inconsciente nos serviços de orientação profissional. Ok? Portanto, estes antídotos são uma espécie de soluções ou estratégias, ok? Que são sugeridas logo inicialmente e que funcionam como indicações ou dicas, se lhes quisermos chamar, para que as pessoas tenham em mente ao longo da aplicação das várias estratégias que vamos então abordar. Portanto, a ideia aqui é que os antídotos estejam sempre presentes, seja aqui o nosso foco transversal. Os vários antídotos são, portanto, o primeiro antídoto é a importância da formação, de nós obtermos formação e informação sobre estas questões, portanto, sobre questões relacionadas com a migração ou questões relacionadas com o género. Segundo antídoto, dá-nos aqui um foco na empatia, ok, que é necessária nós termos e mostrarmos pelos desafios interseccionais que as mulheres migrantes vão enfrentando. Terceiro antídoto, a importância da consciencialização, portanto, nós estarmos conscientes do nosso próprio dos nossos próprios comportamentos, atitudes, pensamentos e portanto, refletirmos acerca deles e estarmos em constante crescimento. Quarto antídoto passa então por realizarmos entrevistas extensas e aprofundadas, portanto, a importância de realmente irmos ao cerne das questões e darmos tempo aos beneficiários, portanto, a estas pessoas que estamos a acompanhar enquanto técnicos e técnicas de orientação profissional, a importância então da individualidade e desta abordagem personalizada. O quinto antídoto passa então por pensarmos sobre o que é que esta pessoa tem e não sobre aquilo que ela não tem. Portanto, darmos foco, focarmos nas partes positivas, nestas competências que as mulheres migrantes têm, nas competências que cada uma delas tem e não nos focarmos nas suas limitações. Portanto, era aquela ideia de que a própria experiência migratória traz-nos competências, mas além disso, focarmos nas competências também pessoais de cada uma.
sexto antídoto passa então por mantermos um relacionamento com a beneficiária, ok? Portanto, a importância de construirmos confiança e colaboração e dar-nos então aqui um foco acerca da importância do papel do técnico ou da técnica de orientação profissional e neste papel de privilégio e de ligação à comunidade e à sociedade, que muitas vezes é um dos principais relacionamentos externos que as mulheres migrantes, quando chegam a um país de acolhimento, recebem e constroem. Em sétimo lugar, temos então a importância de nós usarmos ferramentas de autoavaliação para avaliarmos o enviesamento inconsciente, portanto, termos noção aqui de que o enviesamento e os estereótipos muitas vezes estão no nosso inconsciente, portanto nós não temos muitas vezes noção de que os temos e de que é importante nós estarmos aqui sempre à procura de perceber onde é que podemos melhorar. E em oitavo lugar, certificarmos que entendemos adequadamente a pessoa, portanto a importância da comunicação, a importância de ouvir ativamente, não assumir o que não nos é dito diretamente e, portanto, mais uma vez termos aqui uma abordagem completa e individual. Ok, e então, após nós compreendermos aqui estes antídotos, passamos então para a segunda parte deste kit de ferramentas, que se prende então com a análise aqui das 6 áreas que foram identificadas por estas comunidades de práticas, não é? Portanto, foram identificadas 6 áreas nas quais, portanto, áreas críticas nas quais podemos reduzir os nossos estereótipos raciais e de género. Portanto, áreas críticas não só onde podem surgir obstáculos para as mulheres migrantes, estes potenciais obstáculos, mas que de onde também podem então surgir estereótipos e através da análise destas áreas vamos então ver a importância de distinguirmos então o que são os obstáculos reais e o que são os estereótipos subjetivos, ok? E então, as 6 áreas nas quais existe aqui foco são: a primeira são as dificuldades inerentes à condição de ser migrante, a segunda área prende-se então com a educação, a terceira área com experiência de trabalho anterior, quarta área, família, quinta área, dificuldades relacionadas com a legislação e a burocracia e sexta área, a integração social e redes pessoais. E então vamos aqui olhar um bocadinho para como é que estas áreas são depois compostas quando olhamos mais a fundo para cada uma delas. Portanto, trago-vos aqui 2 exemplos, portanto, da primeira e da segunda área, sendo que cada uma às vezes tem mais do que as que estamos aqui a mostrar, não é? Mas só para vocês perceberem um bocadinho como é que isto está estruturado e como é que podem explorar e utilizar. Portanto, em primeiro lugar, temos então aqui esta diferenciação entre os potenciais obstáculos, ok? Que podem então ou não aplicar-se ao contexto, portanto, obstáculos reais, mas que não se aplicam a todas as mulheres migrantes, ok? Portanto, daí serem os potenciais. Faz então a diferenciação com os potenciais enviesamentos inconscientes, estereótipos e suposições implícitas. Ok? Portanto, isto aqui dentro do primeiro retângulo, se conseguirem ver, o que está destacado a azul e de lado a branco temos, portanto, então, obstáculos e estereótipos.
E ajuda-nos aqui a identificar alguns, ok? Portanto, a ideia é nós ao analisarmos estes obstáculos e estes estereótipos, tenhamos também aqui um bocadinho mais de consciência acerca então dos obstáculos que as mulheres migrantes enfrentam e dos estereótipos que nós podemos estar a reproduzir. E então, a partir portanto, a partir da identificação dos obstáculos e dos estereótipos, este kit de ferramentas vem então fornecer-nos aqui soluções e estratégias para combatermos estes estereótipos e para apoiarmos na redução destas barreiras e destes obstáculos. Ok? Portanto, só para dar aqui um exemplo portanto, de uma destas barreiras ou estereótipos. Nós temos aqui na área 2, que é a educação, não é? E foram identificados então vários obstáculos, um deles aqui em terceiro lugar, portanto o C, temos como barreiras no reconhecimento das qualificações do país de origem, portanto um obstáculo que pessoas, no geral migrantes, mas mulheres então também podem enfrentar é realmente terem qualificações no seu país de origem, mas depois quando passam pelo processo de migração, estas qualificações não são muitas vezes reconhecidas no país de acolhimento. E, portanto, olharmos para esta barreira como realmente então uma potencial barreira, ok, um potencial obstáculo, e diferenciarmos do estereótipo, do enviesamento, destas suposições que são feitas, que são, por exemplo, e temos aqui entre aspas, mesmo que tenha recebido educação, esta educação formal, esta mulher nunca terá as suas qualificações educacionais. Portanto, o objetivo aqui é nós diferenciarmos entre o que é a barreira e o que é o estereótipo, o que é a nossa suposição. E, portanto, percebermos que, apesar de existir potencialmente esta barreira, não significa obrigatoriamente que a mulher nunca terá as suas qualificações reconhecidas. Ok? E, portanto, a ideia é, então, primeiro nós fazermos esta diferenciação e depois olharmos aqui para soluções, sugestões que este kit de ferramentas nos fornece. E então, neste caso, temos, mesmo que os seus títulos, portanto, estas qualificações, sejam dificilmente reconhecidas devido às barreiras institucionais e à burocracia existentes, tenha em conta as educações que recebeu e incentive esta pessoa, esta mulher, a considerar trabalhos em áreas semelhantes aos assuntos que estudou. Portanto, nós focarmos então aqui nas qualificações que a mulher tem, que esta mulher migrante tem, e tentarmos direcioná-la para trabalhos, para áreas profissionais que estejam de acordo com as suas competências efetivas e não apenas com o seu diploma, ok, ou de títulos. Ok, questões até agora? Algum comentário que queiram fazer? Vamos avançar. Kit de ferramentas número 2. Este kit de ferramentas chama-se então Sensibilização para os estereótipos contra mulheres migrantes no recrutamento e consiste então numa estrutura para formação para técnicos e técnicas de orientação profissional. Ok, portanto, o objetivo aqui deste kit de ferramentas é fornecermos orientação para a formação e materiais de aprendizagem para técnicos de orientação profissional. Este kit de ferramentas é então constituído por conteúdos e módulos de formação e o objetivo é implementar estratégias de sensibilização para o combate a estes estereótipos na orientação profissional e recrutamento. Ok? Portanto, neste caso, quem vai, portanto, o público-alvo, quem vai realmente utilizar diretamente este estereótipo são facilitadores de aprendizagem, ok? Portanto, formadores, formadoras,
que dê então formação acerca de recrutamento inclusivo. Portanto, a ideia é aqui que pessoas especialistas em questões relacionadas com a migração e com o género tenham aqui um instrumento que as apoie a fornecerem então formação e a passarem estes materiais de aprendizagem para os beneficiários finais, que são os técnicos e técnicas de orientação profissional. Isto está compreendido, portanto, a ideia aqui é que o primeiro toolkit, o primeiro kit de ferramentas era para ser implementado ou utilizado diretamente por técnicos e técnicas de orientação profissional, enquanto o toolkit 2, o kit de ferramentas 2, é para ser utilizado por quem vai formar os técnicos e técnicas de orientação profissional. Ok, como estava aqui o João a comentar há bocadinho, temos aqui do nosso lado também um código que podem ler com os telemóveis para descarregarem o kit de ferramentas, ok, se tiverem assim interesse. E, portanto, como é que é composto aqui este kit de ferramentas? Portanto, em primeiro lugar, o kit de ferramentas é composto por uma série de fontes relevantes para definir o contexto. Portanto, a ideia aqui é que nós possamos ir à procura de conhecimento teórico, ok? Portanto, à procura dos conceitos, da informação, dos dados disponíveis, ok? A situação atual nos vários países, principalmente europeus, ok? Mas também é aqui, portanto, inclui aqui os vários produtos desenvolvidos pela iniciativa GRASE anteriormente, portanto, aqueles relatórios que vos falámos anteriormente. Além disso, esqueci-me de referir, mas anteriormente, portanto, antes destas fontes, temos então também aquele glossário, não é? Eu referi há bocadinho que era uma componente transversal a todos os kits de ferramentas, mas este aqui também contém então o mesmo glossário, ok? Para permitir aqui o conhecimento dos vários termos técnicos relacionados com os temas que estamos a abordar. Portanto, como estava a explicar, este kit de ferramentas fornece-nos então uma estrutura para que seja possível implementar a formação, seja possível disseminar uma formação, portanto, aqui de consciencialização para os estereótipos contra mulheres migrantes. E, portanto, além das fontes de conhecimento teórico e do glossário que nos apresenta, o kit de ferramentas tem aqui alguns focos e algumas questões que aborda e que explica, ok? E que são importantes para qualquer pessoa que vá implementar, que vá utilizar este kit de ferramentas, para que esta pessoa tenha atenção, ok? E então a primeira é a importância da adaptação ao contexto cultural. Este ponto é principalmente importante porque realmente isto foi um produto desenvolvido em parceria internacional, não é? E à medida que foi sendo desenvolvido, foi-se compreendendo que realmente existem especificidades culturais que não são aplicáveis de país para país. Portanto, a importância aqui, e como este kit de ferramentas é único, portanto foi feito pela parceria, mas é igual para os 3 países, a importância aqui de nós irmos à procura de mais e de percebermos qual é que é o contexto específico do país em que estamos e de adaptarmos a formação ao contexto. Ok? Pronto.
Segundo ponto, o segundo aspecto aqui que é abordado é a importância da adaptação ao nível de conhecimentos e experiência profissional dos beneficiários finais. Ok? Portanto, a ideia é que seja feita aqui uma análise do perfil dos formandos, ok? Que são estes técnicos e técnicas de orientação profissional, que seja feita uma análise do seu perfil, do seu nível de conhecimentos e experiência e que a formação seja adaptada a este perfil médio, digamos assim, porque realmente dependendo do nível de experiência e do nível de conhecimentos, podemos ir mais a fundo nos assuntos, podemos trabalhar outro tipo de atividades, portanto, a importância de haver aqui também uma adaptação ao próprio público-alvo. Em terceiro lugar, temos aqui a importância das competências e conhecimentos dos formadores e das formadoras acerca dos temas. Portanto, percebermos aqui que realmente esta formação deve ser feita por alguém, deve ser disponibilizada por alguém que tenha conhecimentos, que tenha alguma bagagem acerca destes temas e que tenha também ela a sensibilidade para trabalhar estes temas. Portanto, estamos a falar de temas aqui às vezes sensíveis e que realmente e que muitas vezes tocam aqui em subjetividades, não é? Portanto, o próprio enviesamento vem da questão da subjetividade e, portanto, termos em atenção que quem está a trabalhar para a consciencialização deve ela própria ter também consciência acerca do tema. Temos aqui então o glossário, que eu achava que não estava, mas está, e finalmente aqui mostra-nos a importância, portanto, e explica-nos como adotar uma metodologia interativa e baseada na aprendizagem experimental. Portanto, a importância de fazermos exercícios de autoavaliação, exercícios de reflexão, de partilha, de trabalho em equipa, e de contributo ativo. Portanto, esta aprendizagem experimental que é bastante, lá está, interativa e em que existe aqui um grande envolvimento e contributo dos formandos, ok? Ao contrário de uma abordagem mais positiva, digamos. Para terem aqui um bocadinho a noção de como é que esta formação está composta, existem 3 módulos principais, ok? Que são, portanto, o primeiro módulo, a sensibilização para os enviesamentos inconscientes, com especial foco nos estereótipos contra mulheres migrantes. Em segundo lugar, temos o módulo da comunicação inclusiva e, em terceiro lugar, a orientação profissional inclusiva. Só para terem aqui uma ideia geral dos conteúdos dos módulos de formação, portanto, o primeiro módulo é um módulo mais introdutório, vem aqui falar de todos estes conceitos, o que é o estereótipo, como é que eles surgem, qual é que é o impacto, o que é que existe, alguns exemplos do impacto concreto dos estereótipos, o que é isto do enviesamento inconsciente, qual é a diferença, e aqui uma procura ativa da desconstrução da reflexão, ok? Acerca destes vários temas dos estereótipos de género, estereótipos raciais e da interseccionalidade. A comunicação inclusiva, portanto, vem aqui muito falar da linguagem, dos vários tipos de comunicação e estilos, portanto, categorias de comunicação discriminatória, como passar a informação, a representação, portanto, a posição de quem fala, a posição de quem ouve, a posição dos vários intervenientes, esta questão de poder e de opressão, ok? E várias técnicas de comunicação inclusiva. E finalmente o terceiro módulo foca-se então aqui muito na prática profissional da orientação profissional, não é? Inclusiva e, portanto, vem-nos aqui dar várias técnicas, a ideia é mesmo a construção de técnicas, a construção conjunta de técnicas de orientação profissional inclusiva. E então de estratégias para o combate aos estereótipos.
Portanto, só para terem uma ideia um bocadinho dos vários conteúdos também desta formação, existem vários exercícios a pares, portanto, sugestões de reflexão, portanto, de métodos de reflexão, jogos, debates, também o contexto teórico, claro, portanto, vários vídeos também informativos e de situações, quizzes que também promovem a autoavaliação e várias ferramentas, mas principalmente existe também muito aqui a partilha, o debate e a co-construção de estratégias e soluções. Estamos aqui em contrarrelógio, não é? Temos aqui estamos aqui a chegar então à fase final do nosso webinar. Mais uma vez relembrar-vos que podem e devem, claro, aceder aqui aos dois QR codes, portanto, que vos levam para os 2 kits de ferramentas. Ok, e queria agora deixar algum espaço para eventuais questões, sugestões, observações que tenham acerca do que tem vindo a ser aqui exposto. Não falem todos ao mesmo tempo. E então, Olha, Sandra. eu, se calhar, sim, queria dizer que estava a tentar aqui e a mim dá-me exatamente o mesmo QR Code para os dois, para as duas, a versão interativa e o primeiro kit. Ok, então enquanto falamos aqui sobre outras questões, vou pedir ao João que nos ajude aqui Pode ser, João? Já que eu estou aqui a partilhar o ecrã. Claro. Obrigada, para veres o que se passa, pode ser que, pronto, enganámos-nos com certeza, mas vamos tentar Sim, eu, de corrigir. qualquer forma eu acho que a melhor solução, dado o tempo também que estamos aqui, nós de facto gostávamos de haver este momento de partida, mesmo que não direcionado completamente no toolkit, também nas vossas experiências profissionais e pessoais, o que é que fazem de facto neste combate à erradicação dos estereótipos na procura de emprego e no recrutamento. Por isso o que eu ia sugerir também é, no final, vamos enviar um e-mail em que tenhamos os 2 toolkits de facto em PDF para todos os participantes, assim também penso que será muito mais fácil depois acederem. Ok? Ok, combinado. Obrigada. E muito obrigado, Sandra, aqui pelo recado. Nós de facto estivemos a testar isto antes da apresentação, mas estas coisas às vezes acontecem. Obrigada, Sandra. Então, enquanto tratamos aqui do problema técnico, gostava de vos dar o palco, então, para falarem aqui um bocadinho também acerca das vossas experiências, partilhas que tenham, o que é que acharam destes toolkits, qual é que é a vossa opinião, como é que acham que estes toolkits podem ser aplicados nos vossos trabalhos, se têm outras estratégias e recursos que gostariam de partilhar connosco, nós queremos ouvir-vos. Bem, a maior dificuldade, alguém tem que começar, não é? A abrir caminho, senão assim é difícil. Mas a maior dificuldade que vamos sentindo ao longo desta intervenção que fazemos com os nossos participantes, antes de mais, deixe-me só dizer que eu sou coordenadora do CLDS e, portanto, nós trabalhamos, o nosso primeiro eixo de intervenção é precisamente a inserção laboral. Portanto, trabalhamos a área do emprego e empregabilidade e depois temos uma ação muito específica para pessoas migrantes. E, curiosamente, não temos tido muitas mulheres. Vamos tendo agora em massa oriundas do Brasil, mas aí essas não oferecem qualquer dificuldade. A nossa maior dificuldade, é mesmo o nosso maior handicap, é a língua. Para nacionalidades maioritariamente falam a língua árabe e, portanto, é muito difícil trabalhar com mulheres que só falam árabe.
não é? Há todo um conjunto de outras questões culturais, sobretudo culturais, difíceis de ultrapassar, mas a barreira maior é a da comunicação e é a língua, portanto nós deparamos muito com essa dificuldade. É curioso que o antídoto, achei piada à palavra antídoto, embora assim um bocadinho áspero, não é? Assim, o antídoto acho que é assim, mas pronto, provavelmente o objetivo era mesmo esse, era provocar. Mas o segundo, para além da formação, o segundo logo a aparecer é a questão da empatia. E eu costumo dizer muitas vezes, e eu não sei se os colegas que estão a participar podem depois também dar a sua opinião, que o combate ou o antídoto para resolver esta questão do handicap à comunicação é precisamente a empatia e é a linguagem dos afetos. E, portanto, é o sorrir olhos nos olhos, não é? E aquele abraço que não existe abraço, mas eles perceberem que estamos, neste caso, elas perceberem que estamos com elas. E isso se calhar o primeiro dos antídotos para conseguirmos sucesso na integração dessas pessoas. Não sei o que vos diga, mas é muito difícil trabalhar questões, há barreiras, sobretudo culturais, difíceis de transpor. Há dias tinha uma senhora que, ela é síria, está cá em Portugal ao abrigo do acolhimento a refugiados, e há uns tempos ela dizia-me, eu trabalho em qualquer coisa, mas na casa de senhores não. Pronto, ela trabalharia até nas limpezas, mas em casa de senhores ela não poderia estar, porque o único homem, depois percebi, com o namorado, sírio também, que o único homem que ela poderia, com quem ela poderia contactar seria o marido. E, portanto, seria aqui mas é uma barreira terrível de transpor. Se nos ajudarem. Obrigada, Sandra. Vierem Realmente, resolver, será ótimo. Realmente são questões muito pertinentes e importantes, relevantes aqui para este contexto, e gostava de referir que realmente, além desse foco, desses antídotos, não é? Essas expressões que nos vêm ajudar aqui um bocadinho a combater, portanto, estas lembranças da importância da empatia, da escuta ativa, serem muito, portanto, o cerne da comunicação, também referir que realmente, além disso, por exemplo, neste segundo kit de ferramentas, que consiste então numa formação para profissionais de orientação profissional, temos um módulo inteiro focado na comunicação. Portanto, mostra aqui realmente a importância e o peso que a comunicação tem nesta profissão e neste combate aos estereótipos, e também a importância de nós realmente compreendermos que muitas vezes existe uma barreira que é realmente a comunicação, ou pode existir, e que este é então um potencial obstáculo, mas também olharmos para esse obstáculo como, portanto, conseguirmos diferenciar o que é o obstáculo e o que é o estereótipo, e não nos darmos por vencidos, não é? Vencidas, e não sentirmos que por ser migrante, que o obstáculo da comunicação lá vai estar. E como a Sandra dizia, aquele olhar nos olhos, e que às vezes aqui por vias digitais é um bocadinho mais difícil, mas realmente vale muito mais do que qualquer língua em comum, e muitas vezes nós conseguirmos demonstrar que estamos lá, que estamos presentes, que estamos a ouvir e que estamos a tentar, vale mais realmente do que falarmos a mesma língua e não nos querermos entender. E, portanto, também portanto, como eu estava a explicar, nós testámos este kit de ferramentas, portanto, implementámos a formação anteriormente aqui na Aproximar, e os nossos parceiros também nos países deles, e, portanto,
esta foi uma questão muito desenvolvida, em que houve a partilha de várias experiências, várias técnicas e estratégias para aqui o eliminar desta barreira que é a língua, não é? Que muitas vezes dificulta aqui um bocadinho, pode dificultar o processo de comunicação e realmente as participantes que eram então maioritariamente técnicas de orientação profissional, não é? Partilharam aqui vários instrumentos, portanto eu lembro-me que havia uma que tinha mesmo o apoio de um serviço de tradução, eu penso, se não me engano, eu penso que era na Santa Casa da Misericórdia, que tinham realmente um serviço de tradução, portanto de interpretação. Lembro-me de outra formanda a referir que utilizavam muito ferramentas digitais de tradução automática e que isso também ajudava muito, mas realmente o principal foco era mesmo que com vontade nós vamos lá e que muitas vezes com linguagem não verbal, não é? E que realmente o importante é querermos comunicar, querermos ouvir a mensagem, querermos passar portanto, acho que dá panos para mangas, não é? Obrigada, Sandra, pelas partilhas. Espero que possa explorar aqui um bocadinho mais através do kit de ferramentas o que temos vindo também a desenvolver e que ajude também aqui tanto um dos kits de ferramentas como o outro que a ajude nas suas práticas diárias. Obrigada. Eu vou-vos dar uma última oportunidade para fazerem aqui a leitura dos códigos, para eu interromper aqui o compartilhamento, para também olhar um bocadinho para as vossas caras, que não vejo todas. Estamos aqui já a ultrapassar aqui um bocadinho o tempo, eu peço desculpa. Ok, e então nós iremos então, como estava também o João a comentar, iremos enviar-vos agora num e-mail posterior, não é? Iremos enviar-vos estes kits de ferramentas. Não sei se mais alguém tem alguma questão ou observação. Se calhar uma das questões pertinentes é, nós vamos aguardar agora então que enviem os kits, se eventualmente tivermos dúvidas, colocámo-las ao e-mail, em Por resposta exemplo, ao sim, e-mail sim, que sim. recebermos. Claro, Sim, claro que sim. Claro sem que sim. problema. Iremos enviar-vos. E qualquer outra questão que tenham também, como A estávamos há bocado. Tatiana já não está convosco. A Tatiana já não. Já não. A Tatiana esteve aqui envolvida no projeto, portanto, no início deste projeto, dinamizou aqui as comunidades de práticas e depois Eu estive com ela. eu agarrei. Achei estranho agora não a ver. Participou nas comunidades de práticas? Sim, sim. Muito interessante. Pois, portanto, a Tatiana deu aqui os seus contributos para lançar o projeto e nós depois agarrámos a partir daí. Sem dúvida, e também qualquer outra questão, a Sandra, se no dia 20 quiser de facto participar aqui nesta sessão também, acompanhando desde o início, desde as comunidades até ao término do projeto, também Deixa adivinhar, seria muito interessante. onde vai decorrer? Em Lisboa? Em Lisboa, sim. Pois, Pois. está onde eu estou. Não, fica um bocado mais complicado, mas nós também vamos ter versão online, pode acompanhar online também. Pronto, Por se isso tiver a acho versão que online, gostava. aí já facilita. Mas muito obrigado pela partida e por toda a contribuição então De qualquer desta modo, iniciativa. eu é que agradeço e aprendo sempre imenso convosco e com este tipo de iniciativas. E estava, confesso, curiosa também a propósito destes kits.
Que bom, espero que tenhamos suscitado ainda mais curiosidade após esta apresentação. Teve que ser um bocadinho breve, mas por nós continuávamos aqui a explorar os instrumentos, mas iremos então enviar-vos e claro que estamos ao dispor para qualquer questão que tenham através da exploração, portanto ficamos em contacto. Sandra e qualquer outra participante também tem os nossos contactos através dos e-mails que temos enviado, meus e do João, e portanto estejam mesmo à vontade também para comunicar e nós faremos os possíveis para apoiar. Obrigada. Obrigada. Obrigado, com licença. Deus, bom feriado. Então, muito Obrigado. obrigada. Obrigada a todos e a todas pela participação. Lembrar que no dia 20 de dezembro teremos então a conferência final aqui em Lisboa, na zona de Lisboa. Sítio será comunicado em breve e Vai ser na Aproximar, sim. ok, será então aqui nas Com uma instalações da componente. Aproximar, Uhum. portanto em Alfragide mais especificamente, e esperamos poder contar convosco, Ok. seja Obrigada, boa presencialmente ou tarde. online. Muito Muito obrigado. obrigada. Obrigada a todos e todas. Um bom dia. Obrigada, boa tarde, com licença.